tudo que está acontecendo de novidade lá na Europa. Agora, a gente transfere para o nosso continente. Então, a gente é para o nosso país. A gente vem para o Brasil e para a América do Sul. Né? Pensando nisso, aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é moderno? O que a palavra moderno representa para vocês? Uma coisa mais atual. Atualidade, atual, mais. O que é moderno? Algo inovador. Inovador. Nossa, tá passando um monte de coisa na minha cabeça, mas não consigo falar. Mas não, cara. Algum exemplo de alguma coisa moderna? Celular. Celular né? E do celular, quando ele surgiu para hoje, tem muita diferença? Sim. Em relação à funcionalidade, tem diferença? Sim. Ao modelo, né? Ao formato, tem diferença? Sim. O celular hoje, ele tem a mesma função antigamente de ligar? Não. Sim. Mas essa é a principal função? Não. Ele abandonou essa principal função que era de ligar e receber chamadas e migrou para outras funções. Quais são as funções atuais e modernas do celular? A possibilidade dos aplicativos, os aplicativos e o que mais? O que os celulares têm de top das galáxias? Jogos. Câmera, muito bem. É projeto Grau, irmão. Câmera. Joguei no mercado. Como você entende? Câmera é um objeto que a gente não tem mais separado do celular. Né? Tiveram as câmeras analógicas, tiveram câmeras digitais e vieram as câmeras no celular. Elas foram melhorando, né? Hoje uma câmera no celular ela equivale a uma profissional praticamente. Né? Mas professor, por que ainda usa aquelas câmeras profissionais? Porque elas têm alcance, têm, lógico, condições melhores. Né? Mas elas não estão tão distantes assim, uma câmera profissional de um celular bom de câmera, vamos dizer assim. Né? Então, o que acontece? Os artistas brasileiros que estão aqui no Brasil pintando, eles fazem esse trânsito, eles Como? eu sou alérgica. Não bate, então não tem ideia. Mata ela. Então, Tá com a bochecha brilhando. é o que acontece? O que acontece? Isso é bullying. O que acontece? Os artistas brasileiros vão na Europa, estão vendo tudo que está acontecendo de novidade, tudo que a gente já viu lá da Europa, e fala assim, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de desenhar, pintar. Por quê? Porque também no Brasil vão viver todas essas transformações da Europa. Então, vai começar fotografia, cinema, né? Tem a revolução industrial, as indústrias começam a produzir mais, se organizar de outra forma, né? O Brasil não participa ativamente das guerras, mas a Segunda Guerra em si, ele participa, manda tropas e tudo mais. Então, toda essa movimentação, né, mundial vai interferir também na pintura. O que acontece? Gente, só um pouquinho. Não, claro. Professora, eu posso ir pro banheiro? Não. Manda aquela boca, vai lá e manda.
O que acontece? Ai, que sono. Ô, fofão. Fofão. Quando esses artistas, né, se movimentam e começam a criar uma nova arte, trazem esse moderno para o Brasil, existem as pessoas que são mais conservadoras e falam assim, ui, isso não é arte, ui, isso é estranho, ui, isso não tem valor. Nossa, eu vi mesmo? essa imagem no quinto ano, se você não cabe. No Sim. quinto ano eu vi essa imagem. Eu vi essa imagem depois de assistir o filme do Júlio. Verdade? Eu era da sala do Oliver, né? Ela lá pela Era bonitinho, né? Mas antes, né, de ter a Semana da Arte Moderna, alguns artistas começaram já a expor as suas obras, né? Colocaram a sua obra, começaram a mostrar as suas obras, né? Já tinha ideias modernas, né? Como Lázaro Segal e Anita Malfatti. E aí eu vou perguntar para vocês. Massa. Em relação... Não pode. Porque eu muito desse. Em relação à arte, as artes visuais, o gosto de vocês é moderno ou é conservador? Moderno. Gosto. Ah, é moderno. Não, é moderno. Os dois. Não, é normal. O que é normal? É moderno. Moderno, levanta a mãozinha quem é moderno. Mas moderno, né, filho? Que é poucas. Oi, amigo. Tá? Olha aí. Passou vergonha. Passou vergonha. Pode baixar a mãozinha. Gente, lá no caderno de vocês, Tá dormindo, Oliver? gente, tá muito interrupção. Cara, deixa eu falar. Passando vergonha. Já tem o barulho lá fora no corredor, já tem o caminhão da entrega. Vou baixar só um pouquinho. O Bernardo é esse louco, tá fazendo esse barulho. O RD. Entendeu? Nós temos gostos diferentes e questões diferentes. Por exemplo, o moderno está muito ligado às inovações, até coisas. Mas mesmo assim, a gente não pode dizer que a gente só gosta do moderno ou só gosta, né, do conservador. A gente transita entre esses dois mundos. Olha lá. Professor, me pintaram ali, que isso? Nossa, mas que bom dia, pessoal. Que bom dia, sarado. Sim. Que bom dia, sarado. Essa exposição causou muito rebuliço por causa deste quadro que se chama Torres. Por quê? A primeira coisa, a gente percebe que é um corpo o quê? Bem sarado. Musculoso, Bombado. Tem os glúteos definidos. Siliconado, olha fazer essa bunda desse cara. É louco. Posso continuar? Vocês colocaram tudo isso, ótimo, maravilhoso. Mas tem uma questão, ele não está representando dentro da... conforme uma apresentação bem real. Isso quer dizer o quê? Que tem sombras, dá o contorno do corpo, dá a definição do corpo? Sim. Mas não tá aquela coisa próxima a uma foto, uma pintura sem manchas, né? Aqui a gente consegue ver as manchas, tanto no corpo quanto no fundo, né? Este pintar é diferente daquele pintar lá que deixava tudo lisinho, que deixava tudo conforme os seus lugares. A gente consegue identificar que é um corpo masculino, né? Com todo o seu desenvolvimento de músculo, parece que o cara deu, né? Depois do treino, né? Que já dá mais uma inchada, né?
ela está mais preocupada em mostrar a força, o movimento muscular, né, desse corpo, que mesmo assim isso sobrepõe a ideia da pintura bem executada no seguinte questão, que a gente identifica, mas aqui a gente tem mancha, a gente tem uma outra forma de pintar, não é mais aquele pintar livre imitando a realidade. É limpo, no caso. Livre não, porque pintar limpo, imitando a realidade, com as cores conforme a realidade, né? Com as sombras conforme a realidade. Ela não tem mais essa obrigação. Aí, os conservadores, neste momento, falaram o seguinte, né? Que essa arte, e quem falou nisso foi o Monteiro Lobato, que esta arte, né, não estava conforme. Ela não era uma arte bem executada, ela não era uma arte com valor, né? Muita gente criticou isso. Por quê? Porque esse destaque aqui passou toda a ideia que ela queria. Do corpo musculoso, beleza. Mas ele não está bem executado na questão conforme a realidade. Então, o Monteiro Lobato, que é aquele cara que escreve Sítio do Pica-Pau Amarelo, Visconde Sabugosa, né? Tem Visconde Sabugosa. Que tem o Quindim, que tem o Cabicano, que tem a Cuca, né? Ele fala que essas pinturas não estão conforme a realidade. E que todas as pinturas, toda a arte, ela tem que estar conforme regida dentro das regras da realidade, né? Essa é a fala dele. Daí, vem um outro escritor, que é o Mário Andrade, que vai fazer uma oposição ao que o Monteiro Lobato diz. Como assim uma oposição? Ele vai dizer que a arte não tem obrigatoriedade, né, de reproduzir e imitar a natureza. Por que não tem mais essa obrigatoriedade? Quem que vai reproduzir e imitar a natureza? Melhor que a pintura. O que vocês acham? Oi? A fotografia vai fazer isso, né? O mais próximo vai ser a fotografia. E ele fala assim, que a arte não consegue reproduzir a natureza, nem este é o seu fim. Pô, passou vergonha. Cala a boca, lá no chão. Se este não é o seu fim, se a arte não tem mais o compromisso de representar a natureza, aquilo que o Magritte fez, que era ter pintado lá o cachimbo, bem próximo ao real escrito lá, isso não é o cachimbo, é o mesmo questionamento que eles fazem de modernos, que é, eu não consigo mais, né? Eu represento a natureza igual fiel a ela, mas ela não é mais a natureza. Ela perde, ela deixa de ser essa natureza. Por quê? Professor, vamos falar da nossa atualidade agora.